Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora com o professor Fontinelli. Vamos estudar vetores, relembrar na verdade, né? Porque lá no início do primeiro bimestre nós já estudamos um pouquinho, mas hoje nós vamos ver uma complementação disso, beleza? Então olha só, vetores, galerinha, o que é importante saber de vetores? Primeiro, eu tenho uma grandeza chamada de grandeza vetorial, que se diferencia de uma grandeza escalar. Vamos analisar primeiramente isso, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais escalares têm apenas um parâmetro, que é a intensidade. Já vetoriais têm três, que é direção, sentido e intensidade. A intensidade eu vou ter o sinal, o módulo e a unidade. Então observa, eu vou diferenciar uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar justamente por esses caras aqui, ó, pela direção e pelo sentido. Porque a intensidade, tanto a vetorial quanto a escalar, também tem. Lógico que na vetorial aqui a minha intensidade também tem que ter sinal, módulo e unidade. Toda intensidade tem essas três características. Mas apenas as grandezas vetoriais que vão ter direção e sentido. Então como é que eu vou analisar sempre uma grandeza para saber se ela é vetorial ou escalar? Você tem que pensar se o sentido e a direção influencia nessa grandeza. Por exemplo, tempo. O tempo, ele sofre influência de acordo com a direção e sentido? Pela física newtoniana, não, né? Então, se não sofre, o tempo é uma grandeza escalar. E a massa, quando é de matéria de um corpo, sofre alteração de acordo com a direção e com o sentido? Também não, então é uma grandeza escalar. E a força? Será que a força sofre influência de direção e sentido? Por exemplo, a força-peso. Como é que a gente caracteriza a força-peso? Sempre agindo para o centro da Terra, porque a Terra que puxa esse corpo, não é assim? Então a direção vai alterar. Se mudar a posição da Terra, o meu corpo também vai sofrer alteração na direção do peso. Sempre vai ser o peso puxando esse corpo para o centro da Terra. Por isso eu caracterizo sempre que é para o centro da Terra. Logo, o peso é uma grandeza vetorial. A força é uma grandeza vetorial, seja força-peso, seja força de atrito, seja qualquer força. E a velocidade, será que tem diferença se eu mudar a direção e sentido? Ora, tanto tem que às vezes a gente fala assim, olha, se estiver a favor da trajetória é progressivo, velocidade positiva. E se estiver contrário, muda o sinal da minha velocidade. Então a velocidade também é uma grandeza o quê? Vetorial, porque a direção e o sentido alteram as características da minha grandeza. Beleza? Vamos então analisar os vetores. O que é o vetor? O vetor é um ente matemático que a gente pode representar justamente uma grandeza vetorial. E ele pode ser assim, ó, colocado em um plano cartesiano com uma setinha, onde eu tenho a direção horizontal, sentido para a esquerda, e o tamanho dele aqui, olha, ele vai de mais ou menos 2 até 6. Então, se ele vai de 2 até 6, eu tenho 4 de unidade aqui, que seria o módulo, né? O módulo, o tamanho dele. Então, o que acontece? Eu posso ter outras direções e outros sentidos. Por exemplo, direção vertical, tá certo? Ascendente ou para cima, né? E eu posso também aqui, por exemplo, inclinado. Quando eu tenho inclinado, eu tenho que separar esses vetores em eixos x e y. Vamos ver como é que isso acontece, a projeção inicialmente do meu vetor. Olha só. Quando eu vou fazer a projeção de um vetor, eu vou ter aqui o meu vetor e vou trazer ele para o eixo x e para o eixo y. Olha lá, vou trazer para o eixo y e vou trazer para o eixo x. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a projeção deles, ok? Só que eu não chamo esses caras de qualquer jeito, tá certo? Eu vou chamar o que fica no eixo x de Vx e o que fica no eixo y de Vy. E o meu vetor é o V. Esse triângulo azul vai ser para a gente fazer uma análise matemática dos meus vetores, que é justamente a decomposição dos vetores, ok? E aí o que acontece? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse triângulo, vou tirar ele daqui para a gente poder analisar melhor, e aí eu vou ter o meu cateto oposto no meu triângulo, o meu cateto adjacente e a minha hipotenusa. Se a gente vai lembrar lá as relações, né, trigonométricas, eu vou ter a relação para cosseno. O que é cosseno? É o cateto que está aqui, ó, adjunto, né? Adjunto ao meu ângulo θ sobre hipotenusa, né? Assim? E eu tenho também quem? O seno. O seno é meu cateto o quê? Oposto, tá ok? Para você nunca mais esquecer quem é que envolve com seno, quem envolve com cosseno, o que você vai falar? Você vai pensar assim, olha, o cosseno é aquele que está colado, o seno é aquele que está separado. Olha lá, cosseno, quem é que está colado no ângulo? Né, o cateto adjacente? Então, o cateto adjacente que você vai usar aqui. A hipotenusa aqui embaixo você não esquece.
E o seno aqui, olha, quem é que está no seno? É o separado, é o cateto oposto que está separado do ângulo, beleza? Vamos agora substituir. Olha, esse meu triângulo, ele veio da onde? Nós vimos lá no slide anterior que ele veio daqui, ó, certo? Então, no meu cateto adjacente ao ângulo, ou seja, que está aqui colado ao ângulo, olha, é esse VX aqui. Então, eu posso substituir o VX, que é o cateto adjacente, pela minha hipotenusa, que é quem? O V. Se eu faço isso, eu vou ter isso aqui, Vx sobre V. E esse meu V eu posso passar multiplicando com o meu cosseno. Então eu vou ter que o meu Vx vai ficar sozinho de um lado, vai ficar multiplicando o V vezes o cosseno, tá aqui. E o meu seno, como é que fica? O meu seno vai ficar cateto oposto. Quem é o oposto ao teto aqui? Cateto separado. É o V quem? Quem é esse tamanho aqui? Não é exatamente esse VY aqui, olha, tem o mesmo tamanho desse lado aqui. Então eu posso falar, olha, esse cara é o mesmo desse. Então eu vou falar que é o meu VY sobre a minha hipotenusa. Eu já sei que a minha hipotenusa é o meu V. Então eu vou jogar bem aqui, olha, VY, que é o cateto oposto, sobre V, que é a minha hipotenusa. Se eu isolar esse VY e jogar o V para cá multiplicando, olha como é que fica. Isolei o VY, o V passou multiplicando com o seno. Então, beleza. Se eu tenho isso aqui, essa característica do Vx e do Vy, o que eu faço? Estou fazendo uma decomposição do meu V. Quando eu acho o Vx e eu acho o Vy, esse meu V deixa de existir, porque agora eu estou analisando esse meu V só que nos eixos de análise do plano cartesiano. Beleza? Vamos fazer uma análise, então, dentro de uma questão de física. Olha só, se tem esse corpo aqui em um plano qualquer, a gente fala assim, olha, esse corpo tem uma massa de 2 kg, logo ele tem um peso. Esse meu peso, se a massa é 2 kg, lembra lá, qual é a fórmula do peso? Peso é massa vezes a gravidade. Logo, o meu peso vai ser quanto? 10, porque a gravidade vai ser 20, porque a gravidade é 10, vezes 2 da massa dá 20 newtons. Beleza? Quanto vai ser a força normal? A força normal normalmente ela é igual ao peso, se o plano for horizontal. Porém, se o meu plano for horizontal, mas eu tiver uma força aqui inclinada de 20 newtons, formando um ângulo de 30 graus, essa força ela influencia no contato do corpo com a minha superfície. Então, esse contato aqui, olha, do corpo com a superfície, vai sofrer alteração. Você acha que aumenta essa força aqui entre o corpo e a superfície ou diminui? Como essa força aqui, olha, puxa um pouco para cima, vai acabar diminuindo o contato. Logo, a minha normal tende a diminuir. Beleza, mas vai diminuir quanto? Né? E aí a gente vai analisar justamente isso agora. Vamos pensar? Primeira coisa, eu vou ter que analisar essa força aqui, só que não nessa posição, porque ela está justamente numa diagonal. Fica ruim eu calcular qualquer força na diagonal. Eu tenho que trazer para o eixo X e para o eixo Y, pelas fórmulas que nós vimos anteriormente. Inicialmente, vamos trazer para o eixo X. Vamos fazer a representação aqui do meu Fx e do meu Fy, sabendo que eu vou decompor essa força. O meu Fx vai ser qual fórmula? Fx é F cosseno. Para você nunca mais esquecer, olha, o meu f de x eu uso colado ao ângulo, beleza? F de x colado ao ângulo. Fonte, sempre vai ser trabalhado só f de x, só serve para isso? Não, cara, qualquer vetor, seja força, seja velocidade, seja aceleração, seja quantidade de movimento, seja impulso, qualquer grandeza que seja vetorial, pode ser utilizado por decomposição. Logo, eu posso usar essa forma aqui para decompor. Beleza? Então, olha, eu sei que a fórmula aqui é 20. Essa força F é 20 newtons, porque está aqui. E eu sei que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó, 20 da força, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Corta 20 com 2, vai dar 10. Então, fica 10 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 10 vezes 1,7, 17 newtons. Vou colocar bem aqui, ó. É o valor da minha força, F de x. Essa é a força que vai puxar esse bloco aqui na horizontal. Ok? Agora, olha só, se eu pego aqui e vou procurando o valor da normal, certo? E vou calcular o Fy, como é que eu acho o Fy? Fy é F seno de θ. Lembra, eu quero calcular o Fy. O Fy está colado no meu ângulo? Não, não está colado no meu ângulo. Ele está bem aqui, ó, não está colado no meu ângulo. Quem está colado no meu ângulo é o Fx. Para calcular Fx, então eu uso quem? Cosseno. Se Fy não está colado é porque está separado. Então, Fy eu uso o quê? Seno de θ. Beleza? Assim você nunca mais esquece. Então, quanto vale a minha força aqui mesmo? 20 newtons. O meu ângulo é 30 graus. Quanto vale o seno de 30? Meio. Então, posso colocar aqui, olha, e corto 20 com 2 vai dar quanto? 10 newtons. Logo, esse meu Fy aqui, ele vai valer 10 newtons aqui, olha.
Ora, se meu peso é 20 newtons e a minha questão não fala nem que o corpo está voando, nem que o corpo está afundando, é porque a normal mais o Fy, porque os dois vetores estão para cima, tem que ser igual ao meu vetor que está para baixo, que é o meu peso. Então observa, se aqui eu já tenho 10, falta quanto para chegar em 20 newtons? Falta 10 newtons. Então eu tenho 20 newtons indo para cima e 20 newtons indo para baixo. Então no eixo Y estão em equilíbrio. E quem está fazendo com que esse corpo seja deslocado na horizontal é justamente um Fx que vale quanto? 17 newtons. Bacana isso aí, né, galerinha? Então, fechamos decomposição de vetores por hoje, beleza? Um abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.